Cogita seriamente, como romano e como homem, de cumprir as tuas obrigações de cada hora, com estrita e simples gravidade, com coragem, liberdade, justiça, expulsando de ti qualquer outro pensamento. E só o conseguirás se realizares cada ato como se fosse o último de tua vida, evitando todo movimento irrefletido, toda transgressão apaixonada das leis da razão, toda dissimulação, toda vaidade, toda revolta contra o destino. Marco Aurélio, imperador romano de 161 a 180 d.C., foi o último imperador da chamada Pax Romana, período de relativa paz e estabilidade inaugurado por César Otaviano Augusto no final do século I a.C. Reconhecido por seus contemporâneos por ser um governante justo, foi chamado de imperador habilidosíssimo nas leis, prudente e conscienciosamente justo, especialmente dedicado à questão da alforria dos escravos e da tutela dos órfãos, ficou conhecido por sua erudição e virtudes como o imperador filósofo, mas principalmente pelo livro Meditações, por ele escrito, um pequeno diário filosófico. Na verdade, os 12 livros das Meditações não são senão anotações pessoais de Marco Aurélio, escritas entre campanhas militares, muito provavelmente sem nenhuma intenção de publicação, mas simplesmente para expor a auto-orientação e o autoaperfeiçoamento que o imperador queria para si. De fato, nessas anotações foram encontradas com o título A Mim Mesmo, mostrando o caráter estritamente pessoal desses pensamentos. O imperador filósofo demonstrava seguir a filosofia estoica, escola grega de pensamento inaugurada por Zenão de Cítio no século IV a.C., Nas Meditações de Marco Aurélio vemos refletido o imperativo moral estoico de viver segundo a natureza, o que equivale a dizer viver segundo a razão. Como ele mesmo dirá no livro 2 das Meditações, a finalidade dos seres racionais é seguir a razão. Esse seguir a razão é visto pelos estoicos como o submeter-se espontaneamente às fatalidades das leis que regem o universo, pois que o homem conhece pela razão a imutabilidade dessas leis. O que se encontra na vida de cada um, vai dizer Marco Aurélio, lhe foi de algum modo determinado como conveniente a seu destino. Essa conformidade voluntária com as leis que regem o cosmos gera no homem um espírito imperturbável, ou ataraxia, como lhe chamarão os estoicos. Não deve o homem se preocupar com as perturbações que o rodeiam, deve antes tratar de cultivar em seu interior uma total submissão, evitando qualquer juízo. Se te afliges por uma causa exterior, a tua aflição não vem dela, e sim do teu juízo a seu respeito, e está em teu poder anulá-lo, vai afirmar Marco Aurélio no livro 8º. Também é digna de nota a presença da meditação sobre a morte e a fugacidade do tempo nas meditações, tudo fazer, tudo dizer, tudo pensar, como alguém que pode, a cada instante, deixar a vida, dirá no livro 2º. Ainda que repleto de uma concepção humanística e de uma busca da virtude e recusa dos vícios, a visão estoica de Marco Aurélio terá seus limites, marcada por certo fatalismo, que de certa forma absorve a personalidade e a liberdade do homem, bem como uma indiferença para com as situações e com o sofrimento alheio. Também Marco Aurélio não vai compreender, por exemplo, a entrega que os cristãos naquele momento, perseguidos pelo Império, faziam da própria vida em nome de Cristo. De fato, no único trecho em que cita os cristãos, Marco Aurélio louva as almas que se acham preparadas para a qualquer momento deixar esse corpo mortal e seguir para uma vida nova, mas diz que os cristãos fazem isso por pura teimosia. Sim, inúmeros foram os mártires nos 4 primeiros séculos que, por santa teimosia, se recusaram a negar a verdade mesma que é Cristo, e assim eram almas verdadeiramente preparadas para entrar na vida eterna. Ainda assim, as Meditações de Marco Aurélio são uma obra-prima ligada à modernidade pela antiguidade clássica greco-romana. São um sinal eloquente de uma civilização onde o Logos,
a razão tinha um primado nas atitudes e nos pensamentos dos homens. Com a vinda do cristianismo, essa busca incessante em seguir a razão terá sua perfeita concretização em Cristo, o Logos divino que se fez carne e veio habitar em meio à humanidade. Lendo as meditações do imperador filósofo, percebe-se o quanto a humanidade, nos vários caminhos da história, sempre teve o anseio em viver em conformidade com aquele divino Logos que tudo rege em sua sapientíssima providência.